Como transformar o seu grande sonho em realidade? Sonhos são vida, sonhos dão vida, sonhos é a inspiração divina dentro de nós buscando a sua plena materialização. Para mim, sonhos é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Não deixe de ver o nosso primeiro vídeo, que foi muito bacana, que traz muito essa consciência do que são sonhos. Mas a grande questão nesse vídeo é buscar realizar os sonhos, como realizar esses sonhos. E isso começa com uma decisão. Não se engane, não é uma tarefa tão fácil a ponto de que a grande minoria das pessoas conseguem a realização. Por quê? Porque isso exige muito. Exige também que você decida realizar os seus sonhos. Porque o sonho não é uma questão passiva, é uma questão ativa do desejo de encarar as adversidades e buscar a sua realização. É decidir, não importa o que aconteça, não desistir. E eu posso dizer que essa é uma característica muito importante nas nossas vidas, é algo que eu venho desenvolvendo desde a minha infância, que eu nunca permiti que ninguém me dissesse que eu não poderia realizar meus sonhos. Eu amo essa frase, na melhor idade, a sua melhor versão, com os seus maiores sonhos, vivendo o seu melhor. Talvez hoje seja também a sua realidade de estar recomeçando na melhor idade. Isso não importa, por quê? Porque sonhos não morrem. Também gosto muito da frase, os velhos sonharão sonhos. E não é uma questão de sorte, de talento, de outras pessoas, é uma questão de decisão. Decidir é sacrificar. Sacrificar muitas vezes o bom por algo melhor. O bom que não te realiza, que não te... Existe a possibilidade de realização para algo muito melhor, onde não é uma garantia de realização. É sim uma certeza que vem de dentro, que não tem explicação e muitas vezes nem é racional, de tão loucura que é. Por isso que você vai ser muito criticado, você vai ser chamado de louco, né? Porque sonhadores são loucos, é uma loucura para quem ouve, e isso é o que te faz tão incomodar a tanta gente, digamos assim, porque os sonhos incomodam. Por quê? Porque a maioria desistiu. E se você realizar os seus, vai trazer uma certa clareza para outras pessoas, porque o que põe fim aos sonhos é a decisão de desistir. E o erro da grande maioria é não começar. É esperar o momento certo para começar. E aqui é um grande impedimento. Por quê? O desafio é de você começar, de onde você está, com o que você tem, dar os seus primeiros passos, que começa em acreditar, que começa em buscar clareza, que também começa em descobrir qual é o custo desse sonho. Porque os sonhos, ele tem sim um valor, que não é dinheiro, mas você precisa saber sobre o caminho do sacrifício. Porque quando a gente vê alguém realizando, quando a gente vê alguém ali conquistando, a gente tem o péssimo hábito de dizer que foi sorte, de dizer que fez alguma coisa, mas o fato é que aquele sonho, ele tem um preço, e que muitas pessoas pagaram esse preço e você não viu e você não sabe. Você nem imagina, por exemplo, um corpo trabalhado, mas é anabolizante, é bomba. Tá, mas e o nível também de comprometimento que ela teve?
Ah, a pessoa que tem um relacionamento, olha, tem um marido provedor que faz tudo o que ela quer. Muitas vezes não foi assim. Esse marido, hoje, ele tem condições de deixá-la numa situação mais confortável, mas ela participou da construção com ele e você não sabe. Ou de repente uma pessoa que está numa realização profissional muito grande, o quanto deu errado até dar certo. Gosto, amo também essa frase. Sucesso é ir de fracasso em fracasso sem desistir. E essa frase me define muito bem. É ir de fracasso em fracasso enquanto outros desistem. Muitas vezes o sucesso é continuar na jornada. Então é descobrir qual é o preço daquilo que você deseja. Um relacionamento, por exemplo, é construído durante muitos anos e de momentos muito difíceis e as pessoas acreditam que não, que é uma linha reta. Então, primeiro ponto é desconstruir que sonho é uma linha reta. E não é. Sonho é uma linha de altos e baixos, uma frequência cardíaca, né, que a gente fala, até a realização. E muitas vezes é preciso dar passos atrás para pegar impulso para conseguir ir mais longe. E talvez você não acredite, e isso é um despertar muito pessoal. Eu sei que a gente fica esperando movimentos externos, mas a mudança ela é interna. O caminho é para dentro. E é essa mudança de ouvir a sua voz interior que diz pode, abraçar essa voz interior e começar o seu processo de mentalidade, que começa com a mudança de ambiente. Porque você não pode mudar o ambiente, você pode só mudar de ambiente. E aqui é um grande desafio que eu falei lá no começo do sacrifício. Não de sacrificar a presença de pessoas, não é isso, mas de investir mais tempo na realização do que mais tempo com pessoas que já desistiram dos seus sonhos. E o ambiente de realização de sonhos, ele é fundamental, porque a frequência do ambiente é maior que a nossa. Então, já começa de fazer escolhas de ambientes e daquilo que você fala e daquilo que você ouve. Buscar ambientes que te inspiram a ir mais longe, para buscar, para ampliar a sua visão. Por quê? Você só pode alcançar aquilo que você visualiza internamente, aquilo que você realmente acredita que você pode, e o poder da ambiência trabalha aqui. Se alimentar de histórias de pessoas que começaram e enfrentaram adversidades muito maiores que as nossas e estão muito mais à frente. Isso tudo começa com uma transformação emocional, um despertar de consciência para começarmos a ver a vida de forma diferente, superando as nossas questões emocionais que muitas vezes nos bloqueiam. E é aqui o primeiro passo, é aqui a primeira decisão, porque o seu sonho só tem valor para você mesmo. O seu sonho só importa para você. E lá na frente, a dor pode ser muito maior que a dor de nem ter tentado. Porque uma coisa é você tentar e não conseguir, outra coisa é você nem tentar. Porque o sentimento de realização é o da jornada, não é da realização em si. E aí, dentro de uma autorresponsabilidade total sobre a sua vida, trabalhando as questões emocionais, deixando o passado para trás, aceitando o presente como ele
se apresenta hoje e usando tudo aquilo que aconteceu na sua vida como força de superação. Não estou falando de nada motivacional e nem. Não é isso. Estou falando sim de uma conexão com o seu estado interno em relação ao seu corpo, em relação à consciência, do que te trouxe até aqui, aceitando e reescrevendo uma nova história, uma nova visão, uma consciência para uma nova vida. E é isso que a gente trata dentro do processo transformacional, equilíbrio para a vida, onde o caminho ele é para dentro. E agora é com você. Enterrar os seus sonhos ou se colocar no movimento de realização. E isso começa com uma única decisão, uma decisão sua. Ok? Gratidão, te desejo o melhor. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, se inscreva no canal e, se fizer sentido, a gente pode desenvolver aí um trabalho juntos. E de qualquer forma, nós estamos aqui, tudo dentro desse canal é para te inspirar a sonhar, a evoluir e realizar. Você pode superar, você pode realizar.